Boa noite. Acompanhe agora as renovações de frotas de junho e início de julho. Tem empresas comprando os lançamentos da Buscar e da Marco Polo, a Princesa do Norte adquirindo Comil e a Buscar entregando os carros da Cometa. Tudo isso agora no Ônibus News. Antes de iniciar o vídeo, temos um esclarecimento sobre o Apache VIP da Itapemirim. Surgiu nos últimos dias fotos de um Apache VIP 3 OF1721 Blue Tech 5 de cor amarela na garagem da aviação Ponte Coberta, no Rio de Janeiro. Muitos já pensaram na hora que o veículo iria para Itapemirim, no urbano de Friburgo. Porém, isso não passa de balela. A própria aviação Ponte Coberta, em nota, não negociou ou repassou nenhum carro à aviação Itapemirim e que a informação de que a Capixaba estaria com carros da empresa não procede. Iniciando o vídeo de hoje de fato, vamos de Marco Polo. A encarroçadora teve um número legal e até interessante de vendas. A Taipastur está adquirindo ao novíssimo Viaggio 800 sobre o chassi Mercedes-Benz OF1721. O Atlético Goianiense está adquirindo a uma unidade do G7 1800DD. O modelo já está em linha de fabricação e chegará ao clube no segundo semestre. O modelo, segundo as informações, terá uma configuração diferenciada. Fazendo sucesso entre os times da Série A, a Marco Polo vendeu ao Cuiabá Esporte Clube uma unidade do G7 1600LD sobre o chassi Volvo B450R. A Real Sul de Brasília está adquirindo ao G7 1800DD sobre o chassi Mercedes-Benz O500RSD. A empresa também está adquirindo ao Viaggio 900 OF1721. Em Minas, a Santa Fé está adquirindo ao Viaggio 900 sobre o chassi Mercedes-Benz OF1724 Euro 5. Ainda na terra do pão de queijo, a Jasmin Turismo está adquirindo ao New G7 1800DD sobre o chassi Scania K440. A todo vapor em Minas, a Marco Polo vendeu ainda para a empresa Setlock unidades do Ideale sobre o chassi Mercedes-Benz OF1721. Já a aviação Transmargot está adquirindo ao Ideale, porém sobre o chassi Volksbus 17230 OD. E para fechar a Marco Polo, no Ceará, a Gertaxi de Fortaleza está adquirindo a versão de fretamento do New Senior sobre o chassi Mercedes-Benz LO 916 e ao Ideale OF 1721. Na Buscar, os carros do JCA estão a todo vapor. Após os da 1001 e Catarinense começarem a ser entregues, os da Cometa também já estão subindo para São Paulo. Os Volksbus já tinham ido e agora chegou a vez dos VistaBus 360. O canal ressalta que qualquer novidade desses carros a gente traz aqui para você. No ramo de usados, a Expresso Concorrência está incorporando à sua frota 2 unidades do VistaBus DD 6 e 8x2 oriundos da aviação Caiçara. Nos modelos 0 km, a Buscar vendeu 15 carros para Transtusa e Gideon Transportes. Os veículos são do modelo Elbus 320L, Volks 17230 OD. Os carros possuem 43 poltronas Buscar Class Super Pullman, sanitário, USB em todos os assentos e ar-condicionado. No Rio Grande do Sul, a Transportes Tomás está adquirindo ao VistaBus DD sobre o chassi Scania 8x2 de 15 metros. A aviação Boa Esperança está adquirindo ao VistaBus DD sobre o chassi Scania 440IB. Já a Nortrans está adquirindo ao VistaBus 340 sobre o chassi Scania K360. Por fim, a Rimatur recebeu a primeira unidade do Elbus FT, lançamento da Buscar. O modelo vem sobre o chassi Mercedes-Benz OF1621. A Comil, que também teve um certo número de vendas, vendeu para a Princesa do Norte 4 unidades do Comil Invictus DD sobre o chassi Mercedes-Benz O500RSD. No Recife, a AstroTour Viagens e Turismo está adquirindo ao Versatile Gold sobre o chassi Mercedes-Benz. Os modelos fazem parte da comemoração de 30 anos da empresa. Já a Nacional Turismo está adquirindo ao Invictus HD sobre o chassi Scania K400IB. Após adquirir Marco Polo, a Gertaxi adquiriu o Comil Invictus 1200 sobre o chassi Mercedes-Benz. A Aviação Centro está adquirindo ao Campione HD sobre o chassi Scania K400IB. Seguindo o mesmo caminho da Gertaxi, o grupo da Lamar, após comprar o Marco Polo, vai de Comil e adquire para a Vitória Turismo o Invictus 3.45 Volksbus. Por fim, a Prime Plus está adquirindo ao Comil Campione 3.25 sobre o chassi Mercedes-Benz OF1721. Já a Caio, líder do setor urbano, vendeu à União Transportes de Várzea Grande, no Mato Grosso, unidades do Caio Apache VIP 4. Os ônibus têm portas elevadas, estilo BRT, e vão ligar a cidade à capital Cuiabá.
No Rio, a City Macaé, de Macaé, está adquirindo as exatas 40 unidades do VIP4 sobre o chassi Mercedes-Benz. Os carros têm Wi-Fi, câmeras de segurança, GPS e muito mais. Além disso, os carros vêm com nova pintura. E antes de encerrar a Caio, uma atualização. Na última renovação, eu tinha dito que a UTB de Brasília estava adquirindo 20 VIP4. Na verdade, são 23 veículos. A empresa ainda comprou um Ideale da Marco Polo OF1721 e 3 G7 1050 O500 RS. Indo para o ramo de micro-ônibus, a Volare só teve uma venda e bota venda nisso. Foram vendidos 200 veículos da linha New Attack lançada no final de maio para os estados do Amazonas e Bahia. Ao todo, são 75 unidades que foram entregues para 8 empresas manauaras por intermédio da concessionária Macrobus. Na Bahia, os veículos adquiridos possibilitam que a população tenha acesso às policlínicas regionais de saúde. A Volare foi vencedora de uma licitação aberta pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia para a compra de 125 micro-ônibus a serem entregues pela concessionária Peça Fácil. Já na esquecida Mascarello, tivemos apenas uma só venda. A Polícia Militar de Minas Gerais adquiriu apenas uma unidade do Mascarello Elo sobre o chassi Volvo B270F. Por fim, o aquecido mercado internacional teve um número interessante de vendas. A Volkswagen Caminhões e Ônibus entregou 34 veículos para o México. Os carros já entraram em operação no Sistema Integral de Transportes de Acapulco Guerreiro, mais conhecido como Acabus. Na Holanda, a operadora Qbus recebeu 20 novos ônibus da belga Van Hool movidos a hidrogênio. Junto a esse veículo, foi inaugurado um posto de abastecimento do combustível. A BID realizou a entrega de um ônibus de 12 metros para uma das maiores operadoras de transporte público da Hungria, a Volambus ZRT. O veículo fará a operação entre a Eslováquia e a Hungria. Como não existe um demarcamento correto da região, a ligação dos dois países é como se fosse por uma rua. Na Bolívia, a Transrenascer está adquirindo as 2 unidades do Invictus DD sobre o chassi Volvo B450R. Ainda aqui nas Américas, a Bus Estolosa do Chile está adquirindo a Alvista Bus 340 sobre o chassi Scania K360. E por fim, nas renovações internacionais, no Chile, a ETM está adquirindo a New G7 1800DD sobre o chassi Scania K440IB. Um detalhe que me chamou a atenção foi a posição do itinerário do carro, diferente da usada aqui no Brasil. E antes de encerrar, temos o balanço da renovação. A Marco Polo foi a que mais vendeu, porém teve a Buscar e a Comil no cangote. Aliás, Comil e Buscar venderam mais do que no mês passado. Outra que teve uma boa venda foi a Volare, com suas 200 unidades para o fretamento. O mercado internacional, impulsionado principalmente pela vacinação acelerada contra o Covid-19, vendeu muito bem. Nos chassis, nada muito diferente. A Mercedes garantiu a sua soberania, mas a Scania não ficou para trás, sendo a queridinha do setor rodoviário. A Volvo, infelizmente, vendeu bem pouco. Em questão de empresas, uma bela diversificada, ao contrário da renovação anterior, onde o grupo Comporte reinou nas renovações. Assim, encerramos o Ônibus News de hoje. Uma boa semana a todos e até a próxima edição. Boa noite.